Vamos começar mais uma live. O tema de hoje é: sua mente vive criando os piores cenários? Se sim, fica aqui pra gente falar sobre isso. E de qualquer forma, com certeza você pensar sobre essas reflexões fará diferença para outras pessoas também, que são assim do seu convívio. Quem é que não conhece alguém ansioso se você não for ansiosa ou ansioso, né? Então, vamos já direto ao ponto. Nós temos uma tendência de achar que se eu pensar em tudo, se eu conseguir pensar em todos os cenários com antecedência, eu vou garantir que dê tudo certo. Ou que eu não fracasse, ou que não dê errado nada, né? Só que, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pensa nos piores cenários. A gente pensa que tudo vai dar errado. E o pior desse pior cenário é que você realmente acredita que aquilo é bem possível, como se aquilo fosse a realidade. Então, nossa mente, ela já é treinada, ela já é mestra em criar cenários. Nós, o tempo inteiro, nós estamos tentando prever o futuro, tentando nos proteger, tentando saber o que vai acontecer no momento seguinte. Então isso já é natural de nós, né? E aí, o que acontece? Como a gente tá o tempo inteiro com medo de sermos ameaçados, né? De passarmos por alguma situação de dificuldade, isso de uma maneira bem instintiva mesmo, né? Isso por simples, é, simples fato de nós sermos seres humanos, né? E a gente tá nesse espaço de querer sobreviver, nesse intuito. Então, nós temos essa capacidade de imaginar cenários. E muitas vezes a gente imagina esses cenários como se eles fossem a própria realidade, o que vai acontecer. E quando a gente pensa algo positivo, muitas vezes a gente, talvez não aconteça, não sei se é possível, se eu consigo. Agora, se você pensar algo negativo, você entra numa certeza, você se desanima, sua energia vai lá para baixo, você deixa de fazer as coisas que você queria fazer. E assim a gente vai vivendo, né? Então, muitas vezes a gente acaba ou sendo essa pessoa, conhecendo pessoas que tendem a se sentir mais realistas, afirmando que são. Afirmando que são mais realistas dentro de cenários pessimistas. Então se eu penso o pior, eu sou realista. De forma alguma, né? De forma alguma isso é verdade. Então vamos ter essa clareza de que criar cenários na nossa mente é só criar cenários. Então, se você é uma pessoa insegura, ansiosa, e você criou o cenário de que você vai travar a hora de uma apresentação, ou que você vai ser a última a ser escolhida em alguma coisa, ou que você vai ser traída, enganada, isso não é você prevendo o futuro. Isso é você dando voz às suas inseguranças e acreditando nelas como se elas fossem a própria realidade. Então, quando a gente passa a entender que nossa mente realmente cria cenários, mas que esses cenários, eles não são a própria realidade dita, a gente já dá um passo aí, né? Porque você começa a perceber que normalmente eu penso esse tipo de cenário. Então você começa a ficar ou atento aos pensamentos que você vem nutrindo, que você tem em você, os cenários que você vem criando. Que isso fala muito de você. E se você começa a ficar atento dessa forma, a cuidar disso, é muito bom pra você, porque você vai começar a entender quais traumas, quais crenças limitantes estão aí no teu caminho. Estão aí te levando para lugares que você já conhece e que você não quer continuar. Imagino, né? Alguns talvez você já tenha aceitado, outros você queira, né? Então,
Dito isso, né, que criar cenários é criar cenários na mente, a gente pode pensar também o quanto que ter a visão desses cenários como nosso norte também é decisivo no que vai acontecer. Por quê? Mesmo que o que você está pensando raras vezes vai acontecer exatamente igual, né? Raras mesmo, ainda assim, algumas coisas podem caminhar para aquele lado negativo. Se você acredita e se você se mantém naquele comportamento. É quase como se fosse uma autossabotagem, né? Então, se você vai pensando em algo negativo e aí você começa a agir de uma forma que te deixa suscetível a tal coisa acontecer, pode ser que alguma coisa aconteça, e aí você vai pensar que a vida ia ser daquele jeito mesmo, mas talvez, se você pensasse diferente, seria tudo diferente. Suas escolhas seriam outras, os cenários seriam outros, e no final das contas é você mesmo que tá te levando para aquele cenário que você não quer. Agora, se você olha e percebe que você está agindo por insegurança, por medo, por pressão, por outras coisas, que não é o que você realmente quer para sua vida, você pode mudar suas escolhas e o seu estado emocional, seu estado de vida. Então, se os cenários que a gente imagina não é a realidade, então os positivos também não vale? Claro que vale. Vale muito a pena você começar a ter o poder de criar os cenários que você quer para você. Você pode imaginar cenários incríveis, muito bons para você. E, sabe, aquilo de visualizar mesmo. E seguir com aquilo que você quer. Se você faz isso com protagonismo, isso é, com espontaneidade, com muita vontade, com certeza você vai amadurecer seus sentimentos, você vai amadurecer recursos teus que vão te ajudar naquilo que você quer construir. Então, se você puder escolher, por que não escolher ser otimista? Por que não escolher ser leve? Por que não escolher pensar que algo bom vai acontecer com você? Agora, isso também é dizer isso vai acontecer com certeza? Não, não vai ser exatamente como você está pensando. Você pode criar muitas coisas e ser até melhor. Você tem clareza de que existe o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que você está imaginando. Mas você lida com isso de maneira fluida, né? Leve. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Ah, tá. Então, já percebi que eu tenho esses pensamentos negativos, eu fico imaginando cenários negativos. E aí, agora, o que eu faço? Eu não consigo parar, é mais forte do que eu. Quando eu penso que não, eu já tô ali naquele pensamento negativo. Eu já desisti do que eu ia fazer, já abri mão, já disse não. E às vezes é até impossível, às vezes não dá nem tempo de perceber. Às vezes eu faço e nunca nem percebo, por quê? Porque é assim que acontece comigo. E tudo bem que aconteça dessa forma. Porque imagina que você viveu a vida inteira dessa maneira, no automático, agindo de acordo com os seus medos, né? E aí você começa a perceber que isso está acontecendo. Nem sempre vai ser tão óbvio para você a maneira de parar. Porque tem muitos mecanismos inconscientes aí que acontecem antes de você perceber, não é? Mas isso não quer dizer que você não possa aprender cada vez mais a identificar. Não tá ficando aqui, né? Agora acho que melhorou. A identificar esses padrões em você e também a desenvolver maneiras de lidar de forma mais eficiente. E tudo isso se tornar algo que você sim domina, sabe? E não quer dizer que você agora é inabalável. Nós somos seres humanos, nós somos vulneráveis. E a nossa vulnerabilidade também é a nossa força. Tudo depende muito de como a gente lida com as circunstâncias, de como a gente lida com o que está acontecendo.
Não é sobre quem como é que fala? Não é intransponível, será que é isso? Tipo, ai, uma pessoa que não tem como você acessar, não tem como ter esse acesso, não tem como tocar. Aí você não é mais nem ser humano, né? Às vezes, assim, aquele ser humano que já tá pré-programado. Mas ok, o que eu quero trazer é a vulnerabilidade é força. Agora, a vulnerabilidade que eu tô trazendo não é aquela de autoabandono, de submissão, de, de autodesvalorização. É vulnerabilidade de você ser quem você é, do jeito que você é. E de você não ser quem você não é. E de você poder dizer quem você quer ser. Que é seu direito o que você quer ser, quem você pode ser e o que você quer para a sua vida. É seu direito criar, dizer e ser. Eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? É semelhante àquela ideia da cor do carro. É realmente algo suscetível àquilo, né? Eu não sei exatamente do que se trata, mas seria, por exemplo, você pensar numa cor e de repente você vê aquela cor no carro? Não sei se é isso. Mas, assim, de qualquer maneira, me veio esses pensamentos. Então, sim, o que a gente vai pensando, como a gente vai é, é, pensando mentalmente mesmo, pensando em escolhas, vai mudar todo o teu rumo. Com certeza, com certeza. Às vezes você sente que tá vivendo uma vida que nem é sua. Por quê? Não é porque alguém tá falando que você tem que fazer, literalmente. Às vezes você permite isso, tá? Então, eu trabalho com autoestima, dependência emocional, então tem várias maneiras aqui, várias questões, tá? E a ansiedade também. Mas muitas vezes você está seguindo padrões inconscientes seus. De medo, de incerteza, de insegurança. É assim, é muito importante a terapia. Por que eu digo isso? Porque às vezes você não faz a mínima ideia do porquê você está sendo tão incoerente com você mesmo. Você fala, eu não vou mais fazer tal coisa e você faz. Você não sabe por quê. E aí você de repente descobre que você se proíbe de desagradar alguém. E aí, às vezes, você nem tá numa situação que você vai desagradar alguém, porque aquela pessoa vai lidar super bem com o que você vai falar ou fazer, mas você já imagina, a gente chama de tipo, projeta, quando você imagina algo que é teu no outro, você já projeta no outro que ele não vai aceitar e que você vai machucar e que você vai fazer algo horrível na vida daquela pessoa. E aí, dessa maneira você começa a viver limitado. E aí você não sabe por que eu não consigo dizer não. Porque você tem uma imposição interna que você precisa agradar. Ai, por que isso? Também tem lá algo do teu passado também nisso, te mantendo nessa posição. Então, assim, ser vulnerável é você iniciar um tratamento, por exemplo, psicológico, e olhar para isso, cuidar disso, sabe? Porque nem é todo mundo que quer abrir a vida e olhar para essas coisas. Mas faz uma diferença, porque você começa a descobrir o que está acontecendo com você e você pode cada vez mais ganhar protagonismo dentro de você mesmo, porque é você que acaba se limitando. E quem tá me conhecendo agora já começa a me seguir, já fica aqui por dentro, compartilha a live com mais pessoas, para que elas também possam tirar aqui algo dessa mensagem, dessa conversa, né? O Cleuton também falou aqui. Meu problema, às vezes, é a ansiedade. Beijo e sucesso. A ansiedade. Tem um grupo de ansiedade. Né? Ele acontece na terça-feira. A ansiedade, literalmente, sim. Quando a gente lida com esses conflitos nossos, essas questões nossas mal resolvidas, sempre surge uma questão de ansiedade ali, né? Nós temos inseguranças, medo do que pode acontecer, medo do que as pessoas podem fazer. Nossa, nós temos muitas preocupações. E isso não para, uma lista assim que não para. Então,
olhar para isso com seriedade, cuidar disso de uma forma realmente profissional faz uma diferença. Porque as coisas não vão mudar lá fora. Assim, no sentido de que a gente não cria, não tem como a gente criar uma bolha onde você não é afetado pelo que tá lá fora ou aqui dentro. Então, realmente existe uma vida viva para lidar. O que vai fazer diferença é como você vive essa vida assim. E você pode viver uma vida completa, sendo você, sendo satisfeita, com leveza, ainda que tenha muitos desafios. E você também pode fazer uma diferença nisso tudo. E lidar com as circunstâncias, sem essa ansiedade que te paralisa, te faz suar, ter pânico, te assusta, faz toda a diferença. Não, você que tem ansiedade, tenha clareza. Tem tratamento para ansiedade. Tem tratamento para depressão, tem tratamento para várias coisas aqui de saúde. Você não precisa passar pelo que você está passando e continuar e estar sozinho. E isso faz diferença, o tratamento, sabe? Sua vida, ela realmente vai ter uma divisão. Ela vai ter um caminho completamente novo. E vale muito a pena porque é um resgate de você mesmo. E quando a Thaís falou aqui, e quando há muitos pensamentos sobre desistir por pensar o pior? Ótima pergunta, Thaís, obrigada. Exato, né? A gente já vai começar a pensar assim, né? Nesse espaço de algo compulsivo, de algo automático, de algo limitante, né? Que é onde chega. Muitas pessoas, quando chegam na terapia, é porque elas chegaram num nível assim. Infelizmente, né? Muitas pessoas chegam em outras situações, bem mais leve, mas uma boa parte das pessoas, elas experimentam algo muito intenso para chegar na terapia. E aí elas descobrem que poderiam vir antes, né? E fariam diferença. Então, se você já tem a primeira coisa, faz muita diferença a gente ter consciência, a gente saber. A gente começar a perceber que algo não está indo bem. Então, se você já está nessa conversa e você sabe que nós criamos cenários e que esses cenários não é a realidade, é o que a gente cria, nós pensamos, está na nossa cabeça, vem do nosso passado, vem das nossas crenças, da nossa criação, das nossas inseguranças. Você já está em um outro lugar, em um outro espaço. Você já está num espaço que você sabe que aquilo não é o que tem que ser, não é você, não é a realidade. Então isso já muda muita coisa. A partir do momento que você tem essa consciência, consegue identificar que algo não está indo bem como você gostaria, agora é hora de investigar, descobrir o que está gerando, olhar quais são as características dos teus cenários. O que normalmente eu penso? Eu quero desistir? Por que exatamente? Eu vou passar vergonha. Eu não quero passar vergonha. Para mim, isso é a última coisa que eu quero experimentar, né? Eu vou ser humilhada. Não quero experimentar. Eu vou fracassar. Eu não sou boa o suficiente. Então, assim, você vai descobrir o que você está evitando a todo custo, primeiro, né? E junto com isso tem toda outra investigação, tem outras coisas para você olhar. Porque quando você começa um tratamento psicológico, você começa a observar a sua história, você começa a olhar outros aspectos da sua vida, porque tudo está relacionado. E aí, algumas coisas vão ficando claras e a transformação ela vai acontecer naturalmente também. É muito importante ter uma boa quantidade de autoaceitação, paciência, lidar diretamente com o julgamento, de não se julgar, né? Se aceitar. Porque isso vai possibilitar um espaço de tratamento. Sem esse espaço cuidado, às vezes você não vai conseguir se escutar ali o seu terapeuta, não vai se permitir se abrir, porque você vai estar lutando, né?
Então, são muitos aspectos. O que vai fazer uma diferença é você cuidar disso. Ser vulnerável a ponto de procurar ajuda e de iniciar o tratamento de verdade. Você pode ir para terapia e não querer abrir nada lá. E tudo bem, porque o profissional vai cuidar de você e vai te ajudar a se fortalecer e tudo mais. Mas se você já tem essa consciência do que eu tô falando agora, de se abrir, você já pode ir com o intuito de se abrir mesmo. De ser vulnerável. Porque vai fazer uma diferença para você, né? E aí eu trago essa reflexão. Por que desistir? Pensa também por que você quer aquilo. Se é algo que está no seu coração, se é algo que você quer, às vezes, mesmo que você não tenha ainda lidado com as suas inseguranças, dá para você ver se você encontra o caminho de ir com elas mesmo, sabe? De não desistir por conta do que você acredita também, do que você quer. Então, tudo bem, eu tô sentindo medo, tô me sentindo envergonhada, tô me sentindo incapaz, mas eu tenho aqui a clareza de que eu quero isso, de que se desse certo ia ser muito bom. Cria um cenário positivo, percebe? Lembra pra você. Às vezes não vai vir automático, mas lembre pra você por que você quer. E que você não vai abrir mão de você. O que vocês estão escutando disso? O que eu tô trazendo pra vocês é que vocês escolhem, né? Vocês escolhem, no final das contas, a gente escolhe o que fazer no final. Mesmo quando a gente não resolve, ainda é escolha nossa. E aí, quando a gente não tá conseguindo ainda assim, a gente pede ajuda. Né? E aí é isso que eu quero trazer pra vocês, de que normalmente os cenários que a gente pensa negativos, eles acabam nos levando a desistir mesmo, a parar, a se questionar, duvidar de si mesmo. Vocês podem ver que são cenários negativos. Negativos, pesados, aquela sensação de desconforto, angústia. Tudo isso vai se tornando ali presente na sua vida, no seu dia a dia. E tudo isso está ali dentro de você, não está lá fora. Está dentro de você. Então, ter essa consciência de que está em você e não lá fora, te dá a oportunidade de ver que você pode agir de outra forma. Totalmente diferente. E vai estar tudo bem. E as coisas talvez não, as coisas vão funcionar muito melhor ainda. Então vamos olhar para esse aspecto, esse lado de negatividade, né? Vamos olhar o quanto a gente às vezes fica criando negatividade. E isso é só algo que você está criando. Não é algo que tá lá posto que tem que ser daquele jeito. E aí, vamos pensar também que isso é um ciclo repetitivo, né? Vai se repetindo, vai se repetindo. E se você parar pra pensar, talvez vem lá de trás e era de outra forma, e foi piorando, foi mudando, mas sempre a mesma ideia, o mesmo núcleo. E aí, como romper com ciclos? Como que a gente rompe com esses ciclos? Que a gente não quer mais, né? E aí eu trouxe alguns pontos aqui para vocês já durante essa conversa, né? Então, vamos olhar para reconhecer o que a gente tá fazendo, o que tá acontecendo, trazer sensatez para a situação de que isso é sobre o que eu tô sentindo, isso não é a realidade. A realidade talvez não seja algo tocável, né? Talvez a gente vai lidando com ela sempre com o nosso olhar, nosso filtro. E que, se for assim, então por que não criar o melhor filtro? E aí, nesse processo, e descobrindo suas inseguranças mesmo, descobrindo suas crenças limitantes, ressignificando o seu passado, aprendendo a acolher a sua criança interior,
aprender a pedir ajuda, a se abrir, experimentar com coragem o espaço de vulnerabilidade, ser corajoso, trabalhar em terapia, psicoterapia, né? Tudo isso para construir aí a sua autoestima, sua autoconfiança, criar projetos para você, estar ali por você, apostar em você. Ir desenvolvendo sem parar seus recursos, continuar nessa jornada, ser a pessoa que está do teu lado, porque você merece o teu próprio apoio e o apoio de todo mundo, né? Você também merece o apoio de um profissional. Inclusive, você pode ter aqui o apoio do meu apoio como terapeuta, apoio dos psicólogos que trabalham na minha clínica, a Clínica Estrela. Você pode marcar sua consulta agora mesmo. Você pode entrar lá na nossa bio e marcar a sua consulta. Agora à noite eu vou fazer o grupo terapêutico. Você também pode participar do nosso grupo terapêutico. Então você tem muitas maneiras de ser ajudado aqui por nós. E meu intuito é realmente fazer uma diferença na vida de vocês. Então, tá de porta aberta e será um divisor de águas na sua vida. Então não perde tempo, realmente entre em contato, salva, segue aqui a gente, me segue, né? No caso aqui também tem o perfil da clínica no Instagram, então segue também. E tem meu perfil no Instagram, né? E eu tô desenvolvendo outras coisinhas pra vocês aqui no digital. Logo, logo vai ter novidade. Então, eu quero agradecer vocês pela presença. É sempre muito bom compartilhar aqui o que tá fazendo parte da minha trajetória como profissional e responder as perguntas de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Esse momento é o momento. Todo momento é um momento aqui, hein? Vocês podem estar em comunicação. Vai ficar salva essa live no Instagram e logo logo vai estar disponível no TikTok ou no YouTube. Então, se vocês puderem compartilhar lá, compartilhar com alguém da vida de vocês quando estiver lá no YouTube, tá bem? É isso, gente. Muito obrigada. Coração pra vocês. Vamos nos ver na próxima semana. Sejam sempre bem-vindos. Tchau, tchau.